Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, cole conosco, porque hoje o tema é aqueles que eu sou fã. Porque eu acho que é necessário que a escola tenha um clima escolar bacana para os estudantes, para a gente. Afinal, o tempo que eu passo dentro de uma escola não é pouco. Então, quanto mais agradável, bacana, de convívio, melhor para mim, melhor para os estudantes, melhor para a direção, melhor para a comunidade escolar como um todo, e por aí vai. E, principalmente, tenho certeza que é uma das preocupações daquela que senta à minha destra, Regiane Taveira, que está aqui. Porque se tem alguém que passa um tempo dentro de uma Meu escola, Deus, sou Regiane, você está atuando como diretora, né? Que delícia! Sem esquecer que eu já morei em escola, hein? Olha lá, não podemos já foi esquecer caseira. deste período, não é? Já contei aqui. Mas olha, eu acho que a gente tem que sempre pensar, Keller, que manter este clima não é uma coisa fácil, não, viu? Não é mesmo. Por isso que é legal a gente refletir e conversar sobre isso, né? Um lugar onde a gente tem várias pessoas com vários pensamentos, né? Várias criações, né? Educação, enfim. 32 anos de rede, eu brinco que já passei por todas as escolas, aquelas que eram acolhedoras, as que não eram, as que dava vontade de você ficar meio minuto e ir embora correndo. Mas é óbvio que a gente foi evoluindo com tudo isso, e eu acho que é muito bom a gente trazer, sim, esse assunto à tona o tempo todo, não é? Só que eu vou parar por aqui, Keller, porque hoje nós temos o quê? Já vou aqui dando um spoiler. Duas convidadas que vão nos ajudar bastante, não é? Sim, hoje nós temos duas pessoas de alto garbo e elegância para conversar conosco sobre esse tema, que é tão caro e tão importante para nós. Está aqui comigo hoje a Gabriele Ribeiro, que tem 28 anos de experiência na educação. Tanto tempo quanto a Regiane, que está aí, ó, firme e forte na educação há muito tempo também, né? Foi professora, coordenadora, psicopedagoga também, trabalhou como neuropsicóloga, atuou em pós-graduação, está por aí firme e forte, trabalhando com essas questões. Psicologia corporal reikiana, que é uma coisa muito legal, eu tive contato com essa linha de trabalho também, é muito bacana. E atualmente ela lidera o setor de psicossocial da rede Elite de Ensino, implementando a Lei Brasileira de Inclusão para alunos com necessidades educacionais específicas. Então, é alguém que está preocupado em construir esse ambiente para todo mundo, com certeza. Gabriele, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Pronto para o nosso papo? Eu que agradeço imensamente esse convite, trazer aqui a experiência, trazer o chão da escola, trazer reflexões tão importantes sobre essa temática que nunca se esgota, né? Eu estou muito contente para a gente bater esse papo, levar conhecimento, levar experiência, levar respostas e trazer outras perguntas. Vamos lá, vamos lá. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? E compondo a nossa mesa, temos aqui a Andréa Naciucci, que é assessora escolar com mais de 20 anos de experiência em escolas regulares, bilíngues e internacionais. Pedagoga, psicopedagoga, certificada em disciplina positiva e comunicação não violenta, que de vez em quando nós falamos aqui a importância dessa postura, muito importante para mim, assim, pessoalmente também. Ela também é revisora de livros na área de educação, especializada em prevenção e combate ao bullying, desenvolvimento de clima escolar positivo, educação socioemocional, convivência escolar e familiar, além de mediação de conflitos e assessoria escolar. Ou seja, tudo a ver com esse tema, pelo amor de Deus, né? Estamos aqui para isso. Andréia, tudo bem contigo? Muito obrigado por ter você aqui. Pronta para o papo? Muito pronta, obrigada, boa tarde, é ótimo estar aqui com vocês e sempre bom a gente trazer esse assunto que faz tanta diferença para o dia a dia de todos os participantes da escola, como você falou, né? Sim, sim. Então vamos lá. Ouvinte, fique conosco que nós já começamos o nosso papo. E ouvintes do Arco 43, temos um aviso muito importante. Estamos nos preparando para participar de um dos eventos mais importantes do setor educacional, a BET Brasil 2025. A BET é o principal ponto de encontro para educadores e empresas que estão moldando o futuro da educação.
Esse ano nós vamos marcar presença novamente com 2 estandes incríveis para mostrar todas as inovações e serviços que a Editora do Brasil tem a oferecer. Vamos apresentar as nossas mais recentes publicações, soluções digitais e ferramentas pedagógicas que visam transformar a maneira como aprendemos e ensinamos. Na BET Brasil 2025, vocês terão a chance de ver de perto como estamos usando a tecnologia e a inovação para criar um impacto positivo na educação. Então, não percam a oportunidade de vir nos visitar e descobrir como a Editora do Brasil está liderando um caminho para um futuro educacional mais brilhante. Junte-se a nós na BET Brasil 2025 e faça parte dessa transformação. E não esquece de continuar acompanhando o Arco 43 para mais novidades e conteúdos exclusivos. Acompanhe a gente lá no Instagram, @Editora do Brasil _oficial. E confira mais informações sobre o evento. Nos vemos lá! Um clima escolar positivo é a base para uma educação de qualidade. Trata-se de criar uma atmosfera na qual todos, alunos, professores, funcionários e pais, se sintam valorizados, respeitados e seguros. Esse ambiente promove relações saudáveis, aprendizado colaborativo e desenvolvimento emocional e social. A importância de um clima escolar positivo é gigantesca. Estudantes se sentem bem nas escolas, eles apresentam melhor desempenho acadêmico, maior engajamento e menos comportamentos problemáticos. Além disso, um clima escolar saudável reduz o estresse, a ansiedade, promove o bem-estar geral, que é algo essencial para o crescimento integral e melhora muito o desenvolvimento intelectual também, do conhecimento. Então, investir em um clima escolar positivo melhora a qualidade da educação e prepara os estudantes, nossos jovens, para serem cidadãos responsáveis e empáticos. Então, nós vamos explorar esse tema hoje aqui, tentar entender um pouco mais quais são as dicas, como que nós podemos criar um ambiente, investir em um ambiente escolar que seja inspirador e motivador. E para começar esse papo, Regiane Taveira, minha primeira pergunta é para você que está aqui. Sou professor há alguns anos, né? Tenho metade do tempo que vocês têm na educação aí, mais ou menos. Então, estou indo para, acho que uns 12, 13 anos como professor. E eu comecei a ouvir falar sobre a ideia de você se preocupar com o ambiente escolar, com o clima da escola. Eu vou confessar que não tem muito tempo, não. Deve ter uns 6 anos que eu acho que eu comecei a ouvir isso, vindo da boca dos gestores, das falas, das construções. Mesmo que você sempre tivesse algumas ações para manter ou para desenvolver o ambiente, ou pelo menos para minimizar, né, algumas das dificuldades. Rê, quando foi que você começou a ver isso aparecendo como uma preocupação? Já é quando você era professora? Foi você que teve essa preocupação como diretora? Como que foi? Olha, Keller, quando vieram as avaliações externas, olha que interessante, meados de 90, né, 1990 e pouco, pensando nas nossas escolas, né, aqui no Brasil. São Paulo, A gente, a gente começou a ter os questionários, né, que eram relacionados à vida, né, social ali, como que aquelas pessoas viviam, os pais, toda essa parte, quando vinha de resultado para a gente, foi ali que me chamou a atenção e, óbvio, eu acredito que a rede também começou a se preocupar um pouco mais com tudo isso, porque o quanto essa questão, né, da desigualdade, não é? Que a gente tem que tomar esses cuidados lá na escola. Eu falo, né, de onde eu falo? Eu falo de uma escola da periferia, né? Eu já falei entre 2 comunidades bem conhecidas, aqui perto, inclusive de onde eu moro. Só que, assim, naquela época não havia essa preocupação. Como que eu posso colocar isso? Independente do aluno, ele chegava na escola, eu não queria saber se a Gabriele, por exemplo, com quem ela vivia, com quem os pais trabalhavam. Isso é tão importante quanto o conteúdo que a gente ensina na escola, né? Porque você saber com aquela criança o que ela come, se ela almoçou, se ela jantou, se ela... É completamente diferente de eu querer só colocar conteúdos e mais conteúdos, não é? Então, quando vem a avaliação externa com esses resultados, que a gente tinha ali sempre ao final,
das avaliações, com quem ele vivia. Geralmente você até mandava o questionário, os primeiros Saresp aqui da rede estadual de São Paulo, os questionários iam antes deles fazerem a avaliação, aí vinham esses questionários O respondidos. socioeconômico, né, que tinha essas Isso. questões, é E verdade. aí você tinha ali todo um viés que você precisava compreender para você então trabalhar com aquela comunidade. Então, é óbvio que com o passar do tempo, Keller, isso foi ficando, né, a gente vai ficando mais maduro com tudo isso, mas eu começo já em 97, 98 a prestar atenção nisso, não é? E aí, quando eu vou ali para a parte da gestão, por isso que eu sempre faço questão de ter os questionários, meu próprio, não só do que vem externo, quero conhecer aquela comunidade, quero saber quem ela é, até porque para você entender e manter um clima, né, daquela escola, você tem que entender todo o entorno, saber quem faz parte daquela comunidade, senão você não consegue caminhar. Espero que eu tenha te respondido. Não, perfeito. Eu gostei demais de ouvir sim, Rê. Porque, assim, sou professor de história, né? História e filosofia. Então eu puxo para uma outra questão. Eu imagino que o Brasil não tivesse uma preocupação tão grande com essa questão, pelo menos ali até Constituição Cidadã, sabe? Até o início da década de 90. Porque não me parece que um país que está vivendo uma situação ditatorial vai se preocupar muito com o clima de uma escola, Exato, né? Ou climas em exato. geral. Não me parece que era uma preocupação. Então, ainda acho que é uma preocupação tão recente e parece tão tardia para mim, mas a gente tem especialista aqui, então a gente vai puxar essa questão, né? Deixa eu perguntar primeiro para você, Gabriele, e me ajudar a entender um pouco sobre esse perfil todo, quando é que começa a surgir essas questões sobre se preocupar, né, com um clima escolar também. E eu gostaria que você falasse o que quer dizer ter um clima escolar positivo para você. O que é que eu Então, estou procurando quando eu estou atrás de construir esse clima? um ponto importante que eu considero é a gente entender que clima escolar é diferente de ambiente escolar, né? O clima Ótimo. escolar, ele traz ali conceitos muito importantes para além da academia, né? A gente olha para desenvolvimento global, a gente fala para comunicação, a gente olha para acolhimento, a gente olha para respeito, os processos de justiça entre os atores dessa sinergia tão grande que é o chão da escola. A gente fala da inclusão, propriamente dita, e não só de alunos com necessidades específicas de aprendizado, a gente fala de todo mundo. Nós somos passíveis de inclusão, todo mundo é, né? Então a gente fala dessa inclusão real do ser humano na sua condição humana. A gente fala sobre a segurança, seja ela física, seja ela emocional, seja ela relacional. A gente fala, assim, primordialmente sobre saúde mental nesse processo. Como é que uma criança aprende se a saúde mental dela está abalada? Como é que um professor desenvolve o seu planejamento e atua como esse ator principal nos mecanismos de mediação de conhecimento, se ele também não está numa condição de saúde mental propícia a esse processo. E, principalmente, acho que o laço que envolve tudo isso é a participação e pertencimento de todo mundo nesse objetivo maior que é ensinar e aprender. Ensinar a aprender, aprender a ensinar, onde o objetivo é sempre a evolução dos processos. Sejam eles para si, né, para cada um desenvolver a sua própria história, mas principalmente para contribuir aí para esse cenário social e melhorando as condições da própria sociedade. Então, a partir desses critérios que qualificam o clima da escola, eu acredito muito que a junção de tudo isso gera esse ser crítico, esse ser atuante, esse ser transformador, que todos nós, enquanto educadores que somos, queremos imprimir e implantar ali no nosso processo educacional, chegando na formação humana, né, dos nossos alunos, desde a educação infantil até, né, o ensino médio, tantos outros cursos. Passou do limite de apenas ensinar e o conteúdo programático. Hoje a gente olha para aquela pessoa como esse indivíduo que está adquirindo um saber e como ele vai utilizar esse saber. Então, o clima da escola, ele perpassa por todas essas questões. Se eu pertenço a um lugar, eu sou responsável por ele e eu posso melhorá-lo através do meu próprio aprimoramento. Perfeito, perfeito. E eu acho muito legal essa ideia do pertencimento também, porque realmente ele reflete na estrutura escolar inteira, né? A qualidade, até a parte física, quando está sendo cuidada a parte física, mantida, é algo que você percebe que quando você gosta da escola, a sua interação com ela também é diferente. Mas eu vou voltar nisso num momento em breve aqui. Ah, só mais uma coisa, Gabi. Posso só A complementar um parte ponto? histórica também, se possível, e pode complementar, fica à vontade. Então, nesse processo do desenvolvimento histórico, a gente percebeu a necessidade de enxergar a promoção da conscientização de todo mundo. Não sermos, sermos apenas
repetidores de conhecimento básico, 2 mais 2 é 4, né? Eu acho que, assim, dentro desse cenário todo, partimos para um processo de entendimento da necessidade da mediação favorável de conflito, né? O conflito, ele é inerente à sociedade, ele é inerente a todo o processo, ele é importantíssimo dentro dos cenários sociais. A escola, dentro do histórico que ela traz, para se criar um clima favorável, ela precisa oferecer ferramentas dessa mediação de conflito favorável, onde tem ali toda uma percepção do espaço de um, respeitando o espaço de outro, né? Não tem como deixar de falar também sobre a importância de formação dos professores, seja a formação acadêmica, seja a formação no entendimento de que ele é esse ser humano e a parte humana dele é prioritária para além, né? Anterior à sua profissão. Então, os cuidados com alimentação, saúde mental, qualidade de vida, né? A gente vem ao longo do tempo entendendo quanto isso interfere no resultado final, seja do pedagógico, seja do clima da escola, seja das interações favoráveis, né? E nada mais justo do que pensar também nas relações interpessoais, que hoje elas são muito mais valorizadas e importantes do que em outros tempos da história. Eu percebo que o desenvolvimento que vem lá dos anos 90 para hoje, nunca se falou tanto sobre a importância de saúde mental e relações interpessoais saudáveis. Então, a gente entende agora que o ser humano antecede o papel do profissional e que isso precisa, de certa forma, ou de grande forma, ser valorizado muito mais que o próprio processo. Sempre falo que criança feliz aprende, professor feliz trabalha bem, é motivado, conquista os seus objetivos. E se o contrário acontece, a gente tem aí grandes lacunas no processo educacional. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua experiência também, Andréia. Como que você vê o que seria esse ambiente escolar positivo que nós estamos propondo construir, né, esse clima escolar positivo também? E como que você observa a relação sobre esse clima, o desempenho dos estudantes, né? E como que você entende essa preocupação mais recente, se você concorda, se você vê isso como algo positivo nesse momento também? Tá bom. O clima, eu acho que a Gabriele falou super bem aí. Acho que é interessante a gente pontuar essa diferença que a gente tem de falar de um clima de maneira informal, como a gente fala, né? Esse lugar tem um clima bacana ou não, e tudo desse conceito de clima como algo científico e estudado que a gente tem hoje, inclusive, Legal. instrumentos para medir o clima escolar e o impacto dele no desempenho, como você acabou de falar, né? Então, o clima ele passa pelas percepções de cada indivíduo daquela comunidade. Então, como vocês mencionaram aí, quais são as percepções e as sensações que os vários atores da escola têm ao estarem lá, passando pelos alunos, pelos educadores, pelas lideranças, pelas famílias, pelos colaboradores não acadêmicos. Então, quando a gente vai avaliar o clima numa instituição, a gente tem instrumentos, formulários, entrevistas, questionários, em que todos esses atores respondem. E aí a gente consegue entender, mapear, né, quais são os pontos fracos no clima dessa escola e aí pensar, traçar metas de como melhorar essa situação. Então, são em vários aspectos, como também já foi falado aqui muito bem, né? A gente passa pelos aspectos de principalmente de segurança, como cada um se sente lá dentro, como eles veem que as normas são construídas, as sanções, por exemplo, o conceito de justiça, ele é determinante para os jovens, eles precisam sentir que há justiça dentro da escola, para eles sentirem que há um bom clima lá, todos, né? Mas nos jovens isso é muito determinante, um fator muito determinante. Então, como é que funcionam as relações de ensino e aprendizagem naquela escola? Como é que é a avaliação feita naquela escola? O quão justa é essa avaliação? As regras e sanções naquela escola, mediação de conflito, como a Gabriele falou. Então, há espaço. Claro que é fundamental e determinante numa escola com um bom clima que haja espaço para diálogo. Então, que isso esteja na escola, em todas as instâncias da escola, né? A gente tem 3 instâncias que a gente trabalha quando a gente trabalha convivência, ou trabalha clima. Tem o viés institucional, que são os pensares, são o modus operandi dessa instituição como um todo. A gente tem o viés pessoal, que passa pela formação dos educadores para que eles possam lidar com esses estudantes. E a gente tem o viés curricular, que é quando a gente vai
vai tratar todos esses aspectos, né, valores, relacionamentos, educação socioemocional, a gente vai vê-lo como conteúdo a se ensinar. Isso vai fazer parte intencional e programada do currículo, e não permear só, ou não permear nada, ou permear quando a gente atua como bombeiro na hora que as coisas já aconteceram, mas sim que a gente tenha ações preventivas e formativas nesse sentido. Então, espaços de diálogo, rodas de conversa, as assembleias escolares de sala de aula, as assembleias de educadores também, as assembleias escolares como um todo, tudo isso que vai compondo o clima de uma escola. Perfeito, perfeito. Gostei bastante de ouvir sobre essas propostas, inclusive quando você entende que é realmente algo que pode ser medido, né? Algo que pode ser compreendido de uma maneira que você consegue tabular, você consegue visualizar isso de uma forma interessante. Porque Uhum, realmente, muitas vezes eu ouço essa ideia de clima como uma abstração, né? Ai, uhum. a Isso, energia aqui não está boa, né? A exato, energia aqui está exato. ótima. É Legal, bem acho que você. passa pela subjetividade, mas É, não é aí que morre, né? Não é aí que fica, né? não. Passa porque é a percepção de cada um, né? E é muito Sim. interessante ver como às vezes é completamente diferente, por exemplo, a percepção do educador e do líder. Então, às vezes os líderes falam, não, o clima tá ótimo, a gente tem diálogo, a gente tem tal, e aí se escuta dos educadores o contrário, e se escuta dos alunos algo diferente. Bom, Então, isso realmente é algo variável, né? Quanto mais homogêneo for, melhor é o clima da escola. E aí, só complementando uma coisa que você perguntou que eu não respondi, que é a relação disso com o ensino-aprendizagem. Então, hoje a gente tem muitos estudos que mostram uma relação direta entre clima escolar e resultados acadêmicos. Como a Gabriele falou, a gente aprende melhor quando o clima está positivo, quando eu estou me sentindo seguro, quando eu acho aquilo relevante. Então, os estudos mostram que os estudantes aprendem até 40% mais numa escola com clima positivo. Então, tem medidas, por exemplo, entre Enem, entre PISA e clima de escola, e sempre quanto mais elevado o clima da escola, quanto mais alta a pontuação no clima escolar, mais alta é sempre a pontuação, né, nesses medidores acadêmicos. Perfeito, perfeito, porque é algo que a gente percebe, mas quando você vê os números e vê as comparações é reais, então diferente. sai daquela percepção para ser, né, algo É palpável. diferente. Uhum. Rê, na É, condição, na situação de uma diretora, como que você observa? essa questão de você analisar os dados, eu até brinco, né? A gente faz aquelas avaliações, né? Uhum. Quando você não tem ainda, eu falo que eu estou em processo de aprendizagem, óbvio, a gente passa a vida inteira assim, mas antes a gente pedia, né, para a pessoa colocar o nome nas avaliações. Hoje a gente já faz uma avaliação que a pessoa nem se identifica, né? Os Perfeito, professores ao fica mais à final do ano, vontade. os funcionários, até para você ter realmente um olhar. Porque aí eles ficam. Tem gente que coloca mesmo, né? Que não tem vergonha, enfim, tá, e isso precisa acontecer mesmo. Mas aí tem gente que se sente mais seguro de nem colocar o nome, né? Hoje eu já tenho na minha escola, todos colocam o nome, olha que interessante, né? A gente faz a avaliação ao final do ano e você tem ali um resultado ao qual a gente olha para aquilo, né? E, ó, peraí, a gente precisa melhorar aqui, direcionar isso, tal. E quando a gente fala do resultado aí, né, do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, é o momento que você fala, realmente, a gente foi ímpar esse ano. Não é? Porque você percebe que todo o seu esforço, que todo aquele trabalho que a gente acredita que esteja acontecendo, aí ele vem no resultado aí das avaliações, e isso realmente é um momento que você fala, meu Deus, conseguimos, né? Foi ímpar. Mas o quanto que é importante a gente não deixar, porque eu falo, a gente geralmente escuta funcionário, escuta o professor, o aluno, não é? Mas a gente não pode nunca deixar de escutar a comunidade, não é? Uhum. Chamar essa comunidade, falar, pai, tio, avô, o que você está achando de tudo isso? Tanto que a gente está direcionando o trabalho da escola agora, e a gente falou, vamos parar de fazer essa coisa só do boca a boca, que a gente escuta, vamos fazer também por escrito, né? Vamos pensar em algo que esses pais possam de verdade, num momento aqui ao final do ano, a gente escutá-los e deixar isso registrado, de forma que isso passe a ser também uma coisa, e não só, e digo até além, né? Porque como eu tenho todo um movimento na escola de trabalho com a comunidade aos finais de semana, à noite, enfim, pensar até em quem usa essa escola, mas não tem filho lá, não é? Uhum. É Porque eu tenho verdade. muitos casos de as mães mesmo que frequentam a Zumba lá.
eu tenho mães que não, tem pessoas que não têm filhos na escola. Então, o que que você acha, né? Porque usa o banheiro, conhece o pátio da escola, conhece, entende? Então, o que que você acha que a gente pode melhorar aqui? O que que você acha que está faltando? Enfim, eu acho que é você olhar para toda essa comunidade, e acho que a Gabriele que colocou isso, essa questão, eu só me sinto pertencente de algo que eu ajudo a transformar e a melhorar. Senão, eu não me sinto pertencente, não é? Eu E quando eu brinco me que eu sinto tenho. ouvido, né? Exato. Eu falo, eu trabalho com os pequenos, de primeiro a quinto ano. Eu ontem fiz reunião de grêmio para começar a montar o grêmio com todos, né? O primeiro aninho eles estavam se sentindo super Uhum. importantes. Eu já contei isso aqui o ano passado, no começo do ano eu tenho umas surpresas maravilhosas, porque eles ficam, nossa, mas eu estou participando de uma reunião. De Tô uma reunião. decidindo coisas, né? Essa escola é sua, entende? E isso você trabalha desde que ele põe o pezinho lá. Porque senão você não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Você pegar alunos que já estão para sair da escola, para fazer parte desses grupos, não faz diferença. É desde pequenininho. Todos têm o direito de decidir pelas coisas da escola que ele está lá, que ele estuda, que é dele. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma questão que essa vai me pegar pessoalmente, assim, porque agora no começo do ano eu encontrei alguns professores, amigos que você encontra no mercado, no shopping, vai em algum lugar, você tromba o pessoal. E eu tive o prazer de encontrar dois colegas professores que entraram comigo na rede estadual no concurso de 2011, sei lá, acho que foi o concurso que a gente fez, ou foi o anterior, não lembro agora, na rede estadual de São Paulo. Foi muito legal entrar, encontrar eles e por aí vai. E a gente começa a listar alguns amigos que entraram com a gente também. A gente foi um grupo bem bacana, né, que se conheceu ali. E a galera não tava muito legal, sabe? Fulano de tal, tá afastado. Fulano de tal, não sei onde é que tá. E fulano de tal, tá mais ou menos. E fulano de tal, saiu da educação. E eu saí meio triste mesmo, porque daqueles colegas que estavam ali, muita gente não estava muito legal. E tem uma preocupação que eu acho que ela, pós-pandemia para cá, e para você que está ouvindo a gente em 2050, né, vendo lá os registros, né, nós ainda estamos em 2025 e a gente ainda está entendendo o que foi a pandemia de 2019, 2020, pedacinho de 2021 que pegou também, a gente está entendendo agora. Porque começou-se a se falar sobre a saúde mental dos professores, porque percebeu, inclusive, as empresas, né, o Estado, os maquinários perceberam que se o professor não está legal, ele vai faltar, ele vai ficar doente, ele vai afastar, ele não vai poder executar, ele não vai terminar o ano letivo. E essas trocas de professores ao longo do caminho é um impacto para o estudante, para o aprendizado, é um ciclo de trabalho que se quebra e por aí vai. Então, tem uma questão aqui. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre se tem algum estudo, se tem algum material, se tem alguma coisa que ajuda a medir também, ou mesmo uma percepção de vocês duas que são especialistas no assunto, sobre como que isso impacta a saúde mental dos professores também. Os estudantes a gente conversou um pouquinho aqui, eu acho que encaixa também nesse momento, mas os professores é uma preocupação grande que eu tenho, porque na minha roda eu tenho percebido que não está fácil, né? Eu sei que não tá fácil para ninguém, nunca foi muito fácil. Professor é, né, uma galera ali resiliente, firme, forte, que se renova sempre, mas é uma preocupação recente que eu tenho. Eu vou puxar essa pergunta primeiro para você, André. Me ajuda a entender como que esse clima escolar, quando positivo, como que ele pode impactar na saúde mental, emocional dos professores e dos estudantes? Se tem algum estudo, se tem alguma percepção a respeito disso, né? Como que você É, vê essa preocupação? os dados, eles mostram exatamente isso que você falou, tá? Pós-pandemia, o professor nunca teve tão doente como no período pós-pandemia. Durante, né, começando durante, depois, assim, como você falou, os índices de afastamento, de burnout, enfim, tão maiores, do que em qualquer outra época, e isso já vem acontecendo, como você disse, o professor é resiliente. Eu acho que quando a gente mudou um pouco a nossa, o esquema de educação, né, recentemente para uma educação menos autoritária, e o professor ele perdeu a autoridade que lhe era garantida, independentemente de como ele trabalhasse, e se tornou ainda mais difícil, né, para ele conseguir dar aula. A gente sabe que hoje um estudante ele vai respeitar esse professor quando ele admirá-lo. E não quando ele tiver Uhum, medo, que antes a gente confundia o respeito com o respeito, acho que a gente uhum, chamava de respeito antigamente, na verdade era medo, né? Então, e o que acontece? Quando eu respeito dessa forma, quando eu não tenho esse regulador externo, eu vou continuar agindo da forma que eu estou. Então, o fato do respeito advir da admiração hoje, teoricamente, é algo bom.
porque aí é um respeito genuíno. Quando o estudante respeita o seu professor hoje, porque ele o admira, ele está com esse professor até debaixo d'água, né? Então, isso é muito positivo, só que é difícil de se conseguir, e quando o professor não está bem de saúde mental, como você falou, a gente não consegue entregar o que a gente não tem, né? Então, todo esse relacionamento, isso vai se somando e vai virando uma bola de neve e a gente chega na situação que a gente está hoje. Quando tem um clima escolar positivo, eu trabalho no clima principalmente para que os educadores se sintam bem, eles vão ser agentes de que os estudantes também se sintam bem e de que a aprendizagem seja melhor naquela escola. Então, é fundamental que a escola cuide do seu corpo docente, cuide das condições de trabalho, cuide de fazê-lo se sentir ouvido de fato, de tomar decisões junto, de forma coerente, porque passa muito por isso, né? Quando a gente recebe só pode ser uma coisa simples, por exemplo, como mudanças no cronograma, mudanças no calendário, sem que o professor seja consultado, tudo isso vai gerando um impacto que o professor começa a se desmotivar. Perfeito, perfeito. Gabriele, como é que você vê essa situação? Que é uma preocupação, de novo, para mim é terrível. Assim, eu fico, meu Deus. Então, a gente tem aqui dentro da rede, né, na rede que eu trabalho, são 54 unidades de ensino. Então, assim, um mar de professores, de colaboradores, todos também muito pertencentes a esse clima de retorno à vida normal a partir, vou dizer vida normal aqui entre aspas, mas a partir da pandemia, a gente ainda vai levar muitos anos para tentar adequar processos sociais que foram perdidos nesse período de confinamento. Eu vejo como fundamental e prioritário, tanto que dentro da rede a gente tem projetos que olham para isso desde a saída, né, do confinamento, onde a gente tem a escutativa do nosso colaborador, a gente faz processos de acolhimento, eu e meu time, tem ali 40 minutinhos de acolhimento para possível encaminhamento aos profissionais para atendimento, e isso faz toda a diferença. Eles se sentem acolhidos, ouvidos genuinamente, porque uma coisa é a gente ouvir por protocolo, outra coisa é a gente ouvir por validação. E o professor sabe quando ele está sendo ouvido, porque né, apenas um movimento raso, ou se ele está sendo respeitado naquilo que ele está dizendo e nas suas necessidades enquanto professor. Ele é à frente de todo o processo. Quando a gente fala, né, de admiração, de exemplo, isso também acarreta o professor essa carga de ser esse exemplo, essa carga de ser essa pessoa de referência. Não que seja ruim, é uma responsabilidade a mais. Mas, por outro lado, a saúde mental desse profissional que veio desconstruindo-se pelo tempo da pandemia e reconstruindo-se nessa fase, ele precisa ser validado. Então, como eu falo, e eu bato sempre nessa tecla, a condição humana precisa estar ali sempre anterior a qualquer outro processo. As lideranças de equipe, as lideranças de unidade, de escolas, elas precisam ter essa gerência horizontal. Vem aqui, professor, eu quero te ouvir genuinamente para que o trabalho seja favorável para todo mundo. Né? Hoje, o diretor e o coordenador, eu sempre falo que um é o cérebro, outro é o coração, mas os outros órgãos, né, eles também são extremamente importantes para a saúde da educação, para a saúde do desenvolvimento da escola. Então, a partir do momento que a gente tem a escuta desse profissional, até o nome do projeto é Projeto Sou de alma e sou de ser, né? A gente juntou ali um jogo de palavras que fez sentido. Então, você está na frente de um colaborador, e não é só o professor, tá? A gente escuta todo mundo, o pessoal do administrativo, o pessoal, né, da direção, todo mundo tem esse espaço de escuta conosco, e eles se desnudam do papel profissional, eles sentam humanamente na nossa frente para falar sobre as suas questões. E muito dos pontos é a falta de suporte que ele não tem, né, o suporte que ele precisa, é a dificuldade de ser ouvido e validado, a questão do pertencimento, a questão da sobrecarga, a questão até das próprias relações com a dificuldade que as crianças têm hoje em dia, que os alunos têm hoje em dia, de trazer uma relação mais empática para dentro da escola, né? A relação ali, dessa questão da comunicação, que a gente tem a qualidade da comunicação, a comunicação não violenta, os perfis voltados ali para o processo da violência, do bullying, entre outras questões, o professor está sempre mergulhado nessas frentes. Então, quando você me pergunta a importância, ela é totalmente importante. Falar de autocuidado, falar ao professor que sim, que o tempo de lazer é importante, a alimentação, o sono, as condições da vida dessa pessoa que exerce essa profissão é muito importante. Então, sempre justo e necessário promover a escuta desse professor, promover ali o apoio para que ele possa conduzir a sua profissão. E eu sempre falo que ouvir as pessoas que estão na ponta,
faz todo o processo para quem está ali tentando organizar esse clima, né, como ela falou, não é um clima de, um clima bom, um clima ruim, é um índice muito mensurável. Quando eu disse, né, que criança feliz aprende, eu não trago a palavra felicidade no senso comum, eu trago também como indicador de felicidade. A gente tem vários programas, né, o PERMAV, ele é um dos programas que a gente tem como indicadores de felicidade, seja no clima da empresa ou propriamente na escola. Então, hoje existem programas inúmeros que fazem essa equalização dos processos, e principalmente para que as lideranças atuem ouvindo, acolhendo e tornando possível o trabalho da educação, que hoje é tão desafiador, né? Nós temos a internet que nos coloca sempre em desafio com a educação sistematizada. Então, eu sempre coloco que a educação, ela só acontece quando a mente e a emoção estão caminhando, propriamente dita, de forma positiva. Perfeito, Tem um perfeito. estudo que concluiu que uma escola é tão boa quanto forem os seus educadores. Então, esse estudo é um estudo mundial e ele pegou as melhores escolas em vários países mesmo e analisou, né? E a conclusão foi essa. Então, eles analisaram assim, é a posição geográfica ou a condição do país, é a estrutura da escola, é a metodologia utilizada. Foram vários critérios que eles analisaram e a conclusão foi essa. A escola pode ser embaixo de uma árvore, com um bom educador e funcionar e ser uma excelente escola, como a escola pode ter uma estrutura tecnológica de ponta, se ela não tiver bons educadores, ou uma metodologia revolucionária, se ela não tiver bons educadores, ela não vai funcionar. Então a conclusão é essa, né? Perfeito, perfeito. Para mim, isso faz muito sentido, é muito legal saber que foi feita pesquisa a esse respeito. Me lembro muito quando teve aquela expansão nas universidades no Brasil, acho que foi em 2000 mais ou menos, que a gente teve uma expansão que tinha muita universidade investindo bastante no prédio, botar um data show e tal e tal. E a gente vê ao longo prazo que quem investiu em professores, né, quem investiu numa equipe, num corpo docente, é quem está aí firme e forte até hoje, né, mantendo um novo patamar de discussão, um novo patamar de produção científica. Isso é muito legal. É Rê, isso. quero te Eu, ouvir. eu brinco, né? Investimento no quem é o adulto da situação, não é? A gente sempre, infelizmente, a gente pensa que são as ferramentas, né? Ferramentas que eu digo, tecnologia, computador, notebook, enfim, que isso vai mudar. Mas se o cara não estiver bem formado, e eu digo que essa formação não é uma formação, né? Fez a formação inicial, nunca mais estudou nada, não dá mais, né? Isso não existe. Então, e esta formação acontecer dentro de lá onde ele trabalha, porque lá a gente consegue, óbvio, vem as que são macro, não tem como, você está dentro de uma rede, mas se você está na escola, assiste uma aula, ajuda lá um funcionário, você olha, o que está faltando? O que está precisando? Vamos montar uma formação, não é? E não é aleatória, com estudos, que autores nós vamos usar, o que a gente precisa fazer para que esse professor avance. Isso e eu gosto muito de olhar ou individualmente ou em grupo, porque você pega, às vezes, o problema não, o desafio em várias pessoas. Eu falo, eu tenho vários desafios que eu preciso conseguir superar, mas aí você olha e fala, não, vamos fazer coletivo que está precisando. Quando não, você fala para a pessoa, olha, vem cá, nesse momento que você, né, tá numa aula, enfim, de especialista, no que eu posso te ajudar? Porque acho que isso também, falando de saúde mental, a gente parece uma coisa pequena e não é. Porque aquele professor, às vezes, é só ele que tem aquele desafio. E aí, ele não quer nem expor, não é? E aí, eu já contei aqui, eu tive uma pessoa, uns anos atrás, que veio né, passou no concurso, entrou na rede estadual, e ela tinha dificuldade com a letra cursiva. E ela precisava, porque ela trabalha com alfabetização. E eu lembro Bem dela, específico, né? Regiane, bem específico. Ela, Rê, posso te trazer na época eu era coordenadora de uma escola, posso te trazer? Claro! Não é? E ali a gente fez todo um trabalho, e eu falo assim, são coisas pequenas que para aquele professor está sendo uma coisa tão enorme que às vezes ele não fica bem, não é? Escutei a Gabriele falando também dessa questão da gente escutar e escutar de verdade, que isso é um problema, não é? E não vou mentir Difícil. aqui, na correria do dia a dia, gente, né? Você tem uma série de demandas, uma série de coisas, e aí você fala, professor, vem falar rapidinho, Regiane, eu fulano, eu Keller, enfim. E aí você fala, tá bom, tá bom, tá bom.
Isso é uma coisa também que a gente tem tentado mudar, né? Porque é o que eu falo, estou em processo de aprendizagem. Olha, neste momento eu não posso te atender do jeito que você merece. Você pode vir depois, né? Que horário você pode vir que eu vou poder te atender melhor? Porque, gente, na correria e eu não vou mentir, né? Ela fala, nossa, ela é perfeita. Não. Quantas vezes não? Tá bom, tá bom. Gente, depois eu nem lembrava o que a pessoa tinha dito. Isso é horrível, não é? Então, eu faço questão, até nas formações, que eu trabalho com a formação de diretores aqui na rede, e um dos comentários que eu escutei é: Regiane, você anota tudo. Então, cada diretor que ia falando, dando ali a sua opinião sobre o tema trabalhado, eu ia anotando. Então, a Maria falou isso, não sei quem falou isso. É um momento de atenção àquela fala. E você realmente usar aquela fala para mudar algo na sua escola. Senão, não adianta. Outra coisa que a gente peca nessa questão: o funcionário é super proativo, ou o professor. A gente tem mania de pedir tudo só para aquele. Eu sei que aquele funcionário... porque eu tive uma chamada de um resolve, né? funcionário esses dias, e ele vai saber, porque ele nos escuta. Ele diz assim: Regiane, eu tô me sentindo assim, super sobrecarregado, porque tudo vocês pedem para mim, porque ele é super proativo. Mas olha, a gente nunca tinha pensado nisso, não é? E ele estava assim, e ele quer fazer, porque ele não quer deixar, né, o que nós pedimos sem ser feito. Este é um outro olhar que a gente precisa ter o tempo todo. Será que eu estou pedindo a mesma coisa sempre, só para o Keller, para a Gabriele ou para a Andrea? Por que eu não mudo? Por que a gente não vai compartilhando aí os afazeres para que um não fique tão sobrecarregado, né, mais sobrecarregado que o outro? Gente, deixa eu contribuir com um ponto que às vezes é bem pequenininho, eu já digo assim que é o cotidiano, mas ele tem um impacto muito grande, e na rede que eu trabalho a gente conseguiu olhar para isso com bastante delicadeza. A gente tem um discurso já preparado. Oi, tudo bem? A gente já faz isso. Manda uma mensagem, oi, tudo bem? Mas a gente não quer saber, porque é só o dizer. Parece que é uma frase só, né? A gente está realmente querendo saber se a pessoa está bem? Ou é só um protocolo? E a outra pessoa sabe, porque ela nem responde se ela está bem ou não. Então, quando a gente fala sobre qualidade de comunicação, olhar para o outro, olhar e ver, né? Não é só olhar, é olhar e ver, olhar e enxergar. Ouvir, escuta, né, ativamente, com valor, com verdade. Aí, dentro dos nossos treinamentos e acolhimentos, né, a gente sempre fala assim, gente, complementem a frase ou desejem que vocês querem que essa pessoa esteja bem. Então, eu sempre coloco assim, oi, tudo bem com você? Oi, você tá bem? Aí, se eu não... Um e-mail, por exemplo. Oi, tudo bem? Não faz sentido, a pessoa não vai me responder. Então, oi, desejo que você esteja bem. Oi, tudo bem por aí? Desejo que sim. Ou seja, é genuíno. Eu olho para essa pessoa anterior a qualquer coisa que eu vá pedir a ela, mesmo nessa repetição, né, Regi? Porque, assim, o bom trabalhador, ele é premiado com mais trabalho, a gente sabe disso, porque ele é a pessoa que vai entregar pra gente aquilo que a gente quer. Infelizmente, a gente tem essa visão no corre do dia. Mas quando a gente para pensar, eu preciso olhar para ele e saber se ele está bem, para que meu pedido faça sentido. Porque eu tenho, às vezes, uma lista de pedidos que eu não vou considerar se ele está bem para fazer. Eu vou só pedir porque é minha demanda. Então, quando eu olho para ele e entendo se ele está realmente bem, e ele entende que eu quero saber genuinamente disso, a relação se transforma. Aí essa pessoa está parceira comigo. Quando eu olho para o meu aluno, né? Eu olho para o meu aluno, eu atuo nas todas as idades. Eu vou tocar no aluno, eu pergunto se eu posso tocar no aluno. Ele tem que me dar essa permissão, porque ele sabe que eu estou respeitando essa relação. Posso tocar em você? Posso te dar um abraço? Como você está? Segura nesse aluno, sem passar a mão, né? Segura nesse aluno e pergunta se ele está bem. Quem que faz isso hoje em dia? Tem tempo de fazer? Se perguntar se está bem, se dormiu bem, se alimentou, se está legal para ter uma aula de matemática super uau que ele vai ter daqui a pouco. E isso é uma camada até anterior a tudo isso que a gente está falando, porque é o básico da relação humana, que a gente deixa passar pelas demandas que nos engolem todos os dias. Então, e é interessante essa relação, né, Gabriele, disso que você falou, quando a gente fala em trabalhar em todas as camadas na escola, porque isso é uma habilidade que a gente também não aprendeu, né? Então, por isso que os adultos hoje em dia não sabem. Então, qual não é a nossa função como educador, independentemente da sua disciplina, se é geografia, se é história ou qualquer que seja a sua disciplina, o que vem por trás, como você diz, o que é anterior a isso, né? Todo educador, independentemente da disciplina que ele ensina, ele é um professor de relacionamento interpessoal, porque a forma com a qual ele se relaciona com os estudantes dele é a forma
primeira indireta que os estudantes vão aprender a se relacionar e depois entra naquele componente, como eu disse, curricular. A gente precisa ensinar aos nossos estudantes a perceber o outro. Olha, você olhou para ele, como que você acha que ele está se sentindo? Você viu o rosto dele? Você entende? Porque ela fala assim, é só brincadeira. Olha para ele. Quando a pessoa está fazendo uma brincadeira, como é que a gente fica? Rindo? Ele está rindo? Não. Então será que é brincadeira? Então, quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente está formando talvez um adulto que vá ter relações mais significativas, como você acabou de mencionar, que vai aprender a considerar o outro quando nos relacionamentos dele, né? Exatamente. Não passa despercebido apenas pela utilidade que essa pessoa tem. As pessoas não podem ser úteis para a gente, elas têm que ser genuinamente inúteis para que a relação seja verdadeira. E aí complementa-se essa relação com o que um complementa no outro, né? Com o que um pode fazer pelo outro. Então, se eu tenho alguém perto de mim que tem uma função, essa pessoa se diminui a essa função. E isso não é uma relação humana, isso não é uma relação interpessoal. É uma relação de força e poder. Então, seja do professor para o aluno, do aluno para o professor, das famílias, que são muito importantes nesse processo de clima da escola, como a gente veio falando. Eu acho que eles são até o sensor de tudo isso, porque é em casa que a criança conta como foi, como o professor estava, o que ele fez. Aí vem a família, né, cobrar ali do coordenador, do professor, algum ajuste e tudo mais. Então, se a gente traz todo mundo para o mesmo cenário, com o objetivo principal, que é conduzir esse clima de forma favorável para todos, a gente tem grandes sucessos. Mas a gente não pode esquecer dessas camadas que antecedem o bom clima, que é olhar no olho, que é você baixar para falar com uma criança menor que você, que é genuinamente querer se interessar por isso. E quando a gente fala de indicadores de felicidade, indicadores de clima, isso também se considera. Se a pessoa se sente respeitada, se a relação que ela está tendo com o outro é sim de cunho interpessoal, onde a pessoa dela está sendo valorizada. Então, eu acho que assim, é a premissa de todo o processo, de qualquer relação. E principalmente quando a gente fala de educação. A gente não educa apenas pelos saberes pedagógicos, né, acadêmicos, a gente educa pela humanidade. E esse é um todo diferencial que eu não poderia deixar de trazer aqui para a gente refletir sobre isso. Perfeito, perfeito. Fique conosco que nós já voltamos. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura. Todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino Brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Beleza. Acho importante pra caramba. Com certeza é. Passa pela escola. Às vezes eu paro pra prestar atenção e eu falo como que a gente passou tanto tempo querendo ter uma escola sem ter preocupação com o clima escolar, porque não faz sentido, a escola parece que não vai parar de pé se a pessoa não gostar. E aí eu entendo por que a gente naturalizava tantas violências, tantas coisas, porque a gente realmente, sei lá, é um verdadeiro milagre que nós temos passado ali pros anos 80, o início dos anos 90, assim, sem ter uma preocupação com isso. E que bom que hoje nas escolas a gente começa a dar uma olhada, a gente começa a entender. E aqui eu tenho uma pergunta que ela é complicadíssima mesmo, e eu vou aproveitar o fato de eu estar aqui com especialistas de alto garbo e elegância e envergadura intelectual para ter essa discussão. Porque é o seguinte, eu gostaria que a gente tivesse uma... Nós aqui no Arco sabemos que não tem receita para nada, principalmente quando a gente fala de educação e principalmente quando a gente fala de Brasil, que é um continente, né, gigantesco. Milhões de escolas, diversas redes, estruturas muito específicas. A gente está falando de ser humano, né? E não somos idênticos, né? Temos nossas particularidades. Então, uma receita de bolo não vai ter. Mas eu acho que seria legal a gente pensar também quais são as principais dificuldades que nós observamos quando a gente fala sobre
sobre o clima escolar, né? Sobre como construir um clima escolar positivo. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade que às vezes eu colaboro nessa dificuldade, inclusive, que é o professor que já está cansado de ouvir discurso e quer ver alguma coisa acontecendo, sabe? Vem alguém e fala assim, ai, vamos fazer uma dinâmica de tal coisa. Eu tenho que dar uma respirada e falar assim, todo mundo que está aqui é trabalhador, o que essa pessoa quer é uma coisa legal. E aí eu vou lá participar. Mas é que a gente viu tanta coisa na rede estadual, às vezes, sabe, que dá uma cansada na gente. E aí eu falo, não, vamos lá, bora. Mas tem que ser uma posição ativa minha da participação. Eu imagino que nem todo mundo consiga fazer essa posição. Então a minha questão era que a gente levantasse quais são os maiores desafios que a gente tem, ou que nós percebemos, pode ser um desafio em particular, mas se você acha que é relevante, e umas dicas práticas que a gente pode ter. Nós já começamos a fazer isso quando a gente falou do e-mail, sobre ouvir, e sobre fazer o processo de uma escutativa, sobre fazer o processo da comunicação não violenta. E, gente, para você, ouvinte, professor que está aqui, diretor, ai, mas esse é meu jeito, eu não sei fazer uma escutativa. Escutativa tem técnica. Se você não tem a facilidade para isso, existe uma técnica, existe um passo a passo. Começo, meio e fim. Segue a técnica. Você não precisa ser. Segue a técnica. Teu cargo vai ficar muito feliz com isso. Seus professores vão ficar felizes com isso. Comunicação não violenta é técnica. Assim como você aplica uma parada, a gente tá falando de técnica. Não tem segredo. Se você aprendeu, teve uma formação, você já consegue fazer alguma coisa nesse caminho. Falta uma boa vontade aí também, tá? Então não começa com, é meu jeito. Calma. Teu jeito é desse jeito, mas a gente precisa de um jeito melhor, né? Então vamos com calma por aí. Então, para começar, eu quero ouvir da Regiane, que eu sei que ela trabalha também nessa questão, apesar de não ser uma especialista diretamente, está sempre preocupada. Rê, desafios e dicas práticas. A escola do Keller aqui, eu quero montar uma escola, eu quero saber uma dica prática. Desafios, eu acho que eu já até coloquei aqui, porque na correria do dia a dia a gente acaba realmente deixando algumas coisas que não deveriam ser deixadas. Então, eu aí, né, os gestores, eu acho que é super importante a gente realmente saber ouvir e refletir sobre a conversa e colocar em ação o que for, né, ter ações com relação àquilo que a gente conversou. Porque é muito fácil a gente só ficar, mas eu escutei. Não, não dá. Eu acho que você falou muito bem agora, é uma técnica. Não é? Não basta você falar, nossa, eu escutei. Outra coisa também, não é? Que eu já coloquei aqui também, aquilo que é pequeno para mim, para o outro pode ser uma coisa enorme. E vai fazer uma super diferença se a gente realmente conseguir pensar em novos caminhos para ajudar aquele professor, aquele funcionário, né? Aquele aluno, não é? Porque a gente também escuta dos alunos muita coisa, né? Eu até falo que essa questão, óbvio, você vai ter ali os desafios, as desavenças, as confusões, é um monte de gente misturada, gente. Só que você precisa saber direcionar. Já comentei isso aqui uma vez num outro programa também. A criança chega e fala: o Keller me xingou. Mas não foi nada. Gente, não, né? Para ele foi tudo. Então a gente tem que parar de achar que, não foi nada, não é nada para você. Então, a partir do momento que você se coloca como, né, vê o outro como uma pessoa que também está se sentindo ali, né, super ofendido com aquilo, você vai tratar aquilo como uma coisa importante e as coisas vão diminuir lá na frente. Isso é certo, tá? Aquela coisa que parece pequenininha vai ficando gigante, vai ficar gigante lá na frente. Então, resolva aquela coisa que parece pequena, que aquilo vai ser, com certeza, super lá na frente, né? Vai melhorar muito a questão das relações ali das crianças, não é? Uma outra coisa que eu vou dar de dica aqui, gente, é acolhimento. Né? Início do ano, você tem professores que saíram das escolas que estavam e por algum motivo, né, tiveram que sair. Enfim, a gente tem uma categoria, principalmente aqui na rede de São Paulo e no Brasil inteiro, categorias que são contratadas, né? Lembrando que os professores efetivos já nem existem quase mais. Então, acolhimento, acolher esse profissional, né? O jeito que você olha para esse profissional quando ele chega na sua escola, no primeiro dia, vai fazer uma super diferença. Tenha certeza disso, tá? Há um tempo atrás, é uma coisa que eu faço questão de falar, a professora chegou, eu não estava naquele momento na escola, né? E aí alguém disse, nossa, essa professora chegou, ela já está com cara feia. Quando eu falei, gente, alguém
falou com essa professora? Alguém em algum momento perguntou, né? Não, porque não sei o que, ela parece que ela é óbvio, ela chegou num lugar que ela não conhece ninguém, né? Ela ficou fechada, porque ela estava, né, foi apresentada, óbvio, ali no horário de trabalho pedagógico, mas daquela forma, como a Gabriele chamou muita atenção aqui, fria, né? Você, a Gabriele, tá aqui com a gente? Não. Gente, mas fez uma super diferença, parece uma coisa boba, né? Peguei a equipe, fomos até a sala da professora, e aí, professora, seja bem-vinda, né? E os alunos, assim, tudo olhando, e eu, gente, vocês receberam uma professora nota 10! E eles tudo assim, né? Depois ela veio até a porta toda sorridente, eu falo que depois daquilo, isso já tem uns 2 anos e pouco, como mudou, muda, está conosco ainda, ela sabe quem ela é, que ela nos escuta, porque muda tudo, é o abraço, é o olhar de verdade, eu falo, olha, você faz parte disso aqui agora, seja bem-vinda, não é? Então, parece que são coisas pequenas, mas fica aí a dica, eu falei tudo, Keller, acho que eu falei, né? Falou, Acho que eu me falou. perdi, que fui falando, né, que você pediu até desafios, gente, desafios a gente vai Não, ter um você monte, mostrou Kelly, desafios e dicas, né? Não é, muitas, né? é isso mesmo. Então, acho Complementando que isso é que você isso. falou, Regiane, tem um estudo, não sei se você já viu, que mostra que se o educador fizer contato visual com cada aluno, isso já melhora o clima da sala no início. Se ele Uhum. cumprimentar aluno por aluno, Olha lá. da maneira que seja, né? Então, a recomendação é que ele esteja na porta, esperando os alunos chegarem e Sempre. só olhar. Então, essa sensação, fui visto, existo, já eleva o nível de comprometimento do estudante. Ele já fala assim, poxa, o professor me viu, preciso entregar alguma coisa, né? Ao passo que quando muitas vezes os alunos entram, sentam, você está de costas, você está mexendo nas coisas, aí você volta, começa a aula, ele não se sente comprometido, né? Isso faz muita diferença, esse olho no olho, esse tô aqui, te vejo, né? Para todos os seres humanos. Eu Perfeito. acho É uma que coisa que eu dentro gosto desse muito mesmo. cenário é muito importante pensar sobre isso, Andréia. Hoje o professor não é mais o professor da matéria, ele é o professor do aluno. E a relação precisa ser muito próxima nesse Uhum. sentido. Kelly, você perguntou de técnicas, eu não posso deixar de trazer aqui Por a favor. técnica que a gente aplica, né, da escutativa. O que significa uma escutativa? Assim, já digo de forma bem leiga e trago aqui, é simplesmente se esvaziar do que é seu. O que eu acho que não cabe. Mas se eu estivesse no seu lugar, não cabe. Eu preciso escutar o que o outro está dizendo e auxiliá-lo na sua própria escuta, né? E isso não é apenas uma técnica que a gente aplica nos consultórios. Eu atendo em consultório também. Não é aquela técnica que você está ali disposta, disponível ao seu paciente e tudo mais, para que ele também se escute através da própria fala. Não, é simplesmente você se esvaziar de si mesmo, das suas próprias crenças, daquilo que você... Né, ninguém te deu o bastão da verdade. Você não segura o bastão da verdade. A partir dela é que tudo é certo ou errado. Não existe certo ou errado, porque isso é um pensamento linear. A gente tem que partir para o pensamento sistêmico, que é do diferente. Né? Claro que eu não falo das questões de justiça, roubar, matar, não é sobre isso. É das relações. É o sistêmico, porque a minha realidade é diferente da sua. A minha verdade é diferente da sua. É aí que se forma essa dialética. Quando eu trago a minha, você traz a sua e a gente olha, né, pela mesma ótica. Então, a escutativa, primordialmente, é o timing, é a respiração do outro, é você estar disponível na escuta, no corpo, na fala, é você trazer ali reflexões, não receitas prontas, porque ninguém aplica a sua receita, a sua é apenas sua, funciona somente para você, às vezes nem para você. Então, a escuta ativa, ela parte do princípio de ouvir genuinamente o que está sendo dito, sem estar pensando numa resposta. Não se pensa em respostas. Você apenas acolhe o que está sendo dito e depois você trabalha sobre esse viés, né? Então, como a Rede falou, desafios diários, constantes, o tempo inteiro, que estamos lidando com humanos e humanos são dinâmicos o tempo todo, né? Cada 5 segundos muda ali o processo. Mas o que não muda é o respeito, é as relações genuínas, as relações saudáveis, o interesse genuíno pelo outro, a verdade que a gente leva para o outro, como ela fez esse acolhimento da professora, assim, a pessoa que é olhada no olho e é valorizada por quem ela é, como contribuinte daquele lugar e transformadora e pertencente, porque a escola só é uma boa escola, como a Andréa disse, se tem esses bons profissionais para acontecer. É só olhar nas férias. O que é uma escola nas férias? É um conjunto de tijolos, carteiras e armários. Não existe vida ali dentro. A vida é quando o aluno chega, quando o professor chega, quando a equipe está coesa em relação àquilo que tudo tem para oferecer no processo educacional. Disso a gente não pode abrir mão nunca. Então, existem muitas técnicas, existem várias possibilidades,
Mas nenhuma IA, nenhuma tecnologia vai mudar o calor do abraço, a importância do olho no olho, a importância da palavra dita genuinamente e individualmente para cada um. Isso não tem segredo que faça acontecer. É esse caminho mesmo. Perfeito, perfeito. Gostaria de te ouvir também, Andréia. Desafios que você percebe e dicas, possibilidades que a escola pode empregar. Tá, eu acho que vem junto e acho que as duas já colocaram muito bem, né? Eu acho que a gente entender a humanidade de todos os participantes da escola é fundamental. Então, como dica e desafio ao mesmo tempo é uma gestão participativa, democrática, né? Porque por mais que a gente o primeiro passo é querer e valorizar, mas o segundo passo, tão difícil quanto, é conseguir pôr em prática, dada tantas demandas que a gente tem. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Você conseguir organizar dentro daquilo que você acredita, de ter uma gestão mais participativa, em que haja todos esses espaços de acolhimento, espaços de escuta, em que as regras e sanções sejam regidas por princípios universais e morais. Então, poucas regras, mas com princípios universais, como a Gabriele falou. Quando eu estou falando de um princípio universal, eu não preciso não faz diferença a cultura, a crença. Os princípios universais são aqueles em que praticamente em todas as culturas eles vão valer e não tem como refutar. Então, quando as minhas regras, quando o meu pensar na escola, ele é feito as sanções, os procedimentos são feitos pautados nesses princípios universais, eu consigo agir com coerência. Agindo com coerência, eu tenho respeito, todo mundo se sente seguro lá dentro, escutado, acolhido, e eu consigo um clima melhor. Não é fácil, mas eu acho que é a intenção. Eu até, por exemplo, acolho até o que a Regiane falou, muitas vezes, como aquele dia eu não escutei a professora e tudo mais, todos nós temos os momentos em que a gente não vai conseguir cumprir com a forma que a gente quer, e até mesmo o educador. Então, acho que um grande insight é a gente também entender isso, acolher isso também, tanto na gente quanto nos outros. A gente não é e não precisa ser impecável e perfeito o tempo todo, né? Mas se a gente tiver consciência de quando a gente erra e se a gente buscar, por exemplo, reparação, então eu falo muito para os educadores em formação, ou mesmo para os pais, quando eu estou conversando, tem horas que você vai perder a paciência, sim, ou que você não vai ter tempo de lidar com aquilo com atenção, ou você vai falar com o estudante de forma mais ríspida. Isso acontece, não tem problema. Claro, se a minha intenção é que isso não aconteça, isso vai acontecer num nível razoável. Agora, se eu uso isso como uma oportunidade, inclusive de aprendizagem, e volto para o meu estudante no minuto seguinte e falo assim: opa, peraí, desculpa, gente, falei com vocês de uma maneira que eu não acredito, não queria que fosse assim, perdi a paciência, me desculpem, posso tentar de novo? Ou olha, numa próxima eu vou fazer diferente? Ou o simples e genuíno, vocês me perdoam? E vou tentar fazer diferente, eu modelo a reparação também, né? Porque acontece, o erro acontece. Quando eu modelo e ensino, aí eu estou dando um grande exemplo para o meu estudante. Então, no nível que eu tiver, né? Se eu sou diretora com os meus educadores, se eu educador com os alunos, que eu possa voltar e falar assim: puxa, me desculpa, não agi da melhor maneira. Então, você mostra que tem humanidade, você mostra que a gente pode errar e que a gente pode reparar. E eu ensino isso para o meu estudante. É uma formação aí para a vida, né? Perfeito, muito legal, muito legal. Eu vou dar uma dica também, mas eu já quero deixar claro aqui para o nosso querido ouvinte que eu não sou especialista, eu só sou um cara que está dando aula lá, né? E estamos aí junto. Mas acho que é importante que uma contribuição que eu acho legal. Lógico, no meu escopo de professor, né? Essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, elas trabalham em escopo bem maior, é rede, é escola, né? É formação de professores. Mas no quesito da sala de aula, tem algumas dicas que eu acho que eu poderia colocar também, que também são desafios. Um desafio para mim que é bem difícil, é bem complicado, sou muitas vezes eu mesmo, cansaço, como é que você tá afim de ir lá fazer as coisas. Quando nós estamos cansados, gente, quando a gente deu 10 aulas em 2 escolas diferentes, e você tá lá na penúltima aula, você tá um pouco menos disposto, flexível e um pouco menos, né, azeitado para fazer legal aquele seu trabalho que tá ali. Então é entender, talvez até falar pra galera, falar, gente, última aula, 10h15 da noite. Vamos dar uma segurada aí? Me dá uma ajuda que a gente chega no fim. Vamos chegar junto às 11, tá bom? A gente vai chegar junto no horário final. É uma brincadeira que às vezes você coloca, mas que mostra também um pouco da tua humanidade na hora que você tá ali. E isso é algo que é legal.
Outro ponto que eu acho que é importante é entender que não ter conflito não quer dizer que você tem um clima bom, tá? Talvez signifique o oposto. Acho que isso é uma questão. Porque eu conheci muitos colegas que acham que não, você tem que abafar o conflito, porque se o conflito não aparecer, é que aí a coisa fica boa. Gente, pode não ter estourado na sua aula, mas vai estourar no teu colega na próxima. Você entendeu? Vai estourar se não estourar na próxima, depois do intervalo ou durante o intervalo, é que o pau vai comer, e aí quero ver. Então, deu uma questão ali, dá uma respirada, trata rapidinho, trata de alguma forma, não deu para tratar, terminou sua aula, pega na mãozinha, leva para alguém que talvez consiga tratar um pouco melhor, mas ausência de conflito não quer dizer que é um bom clima, tá? Conflito é legal, o ruim é quando o conflito escala, conflito escalado não é legal, mas ali um atrito, um conflito faz parte, gente. Nós somos Você trouxe pessoas, duas não coisas super tem jeito, né? importantes, Kéder. A primeira é uma técnica mesmo da comunicação não violenta, que chama-se mensagem eu, né? Que é quando eu coloco exatamente como eu me sinto também, independente de julgamento, Sim. porque quando eu falo assim, vocês estão falando demais, vocês estão fazendo bagunça, vocês estão atrapalhando, eu estou colocando no outro. E aí ele tem o direito de negar. Ah, não, eu não acho, para mim tá tudo bem. Então, quando você coloca assim, eu estou me sentindo assim, ele não tem como refutar aquilo, né? E Exato. aí, se você é uma pessoa que tem uma conexão, ele vai querer te atender sem julgar. Então, você quebra uma barreira. É muito eficaz essa estratégia que você mencionou aí no começo, né? E a segunda sobre o conflito também, numa gestão participativa e construtivista, a gente sempre vê o conflito como oportunidade de aprendizagem, né? É nos momentos de conflito que a gente mais cresce, aprende e se fortalece. E a gente sabe, até mesmo a aprendizagem acadêmica, a gente Uhum. precisa de um certo desconforto para poder aprender. Quando a gente está na zona de conforto, a gente não aprende nada. E os relacionamentos interpessoais é a mesma coisa. Quando eu estou na zona de conforto, ela também é importante, a gente recarrega as baterias e tudo, mas não tem aprendizagem. Então, quando eu olho para o conflito não como negativo ou como um problema, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem e mais para o educador como uma dica preciosa, talvez trágica pela maneira, mas ainda assim preciosa de o que é que está faltando para esse estudante ou para essa turma, e eu falo, puxa, se eles estão cometendo esse tipo de erro, eles estão tendo esse tipo de conflito, o que é que está faltando? Está faltando empatia? Está faltando ver o outro? Está faltando ser ouvido? Ou eles estão cansados? Eu uso isso como um diagnóstico e aí eu posso atuar. Então, o conflito, ele dá trabalho, mas ele é de fato positivo, né? Precisa. E eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é É. difícil. Eu tô na sala de aula também. Isso é uma coisa muito legal aqui no Arco. Todo mundo é Uhum. professor, né? Todo Então a mundo. gente sabe que tem essa dificuldade. E acho que a última dica, assim, que para mim ela é essencial, foi algo que o Arco 43, editora do Brasil, que traz para vocês esse programa aqui, me auxiliou muito nisso, muito mesmo, que é você lembrar que a educação ela é uma crença, ela é um voto para o futuro, você entendeu? Crença no sentido de um acredito, de uma esperança para o futuro. Esse futuro pode estar manifesto agora, esse futuro pode estar manifesto daqui a pouco, pode ser manifesto daqui a 10 anos. A gente não tem um controle total sobre quando que está manifesto, mas precisa de você bem, cara. Precisa de você inteiro, precisa de você com um certo bom humor, precisa de você acreditando nele. Porque se entrar na sala falando assim, isso aqui não serve para nada, isso aqui é uma. Pô, cara, não é por aí, viu? E eu falo porque eu tive nessa encruzilhada. Chegou um momento que o niilismo educacional tava batendo em mim e eu falei, não, não é esse caminho, não é esse caminho. Inclusive, eu vou indicar no fim um autor que me ajudou muito a entender um pouco esse caminho e que quem propiciou meu contato com esse autor foi a Editora do Brasil, através das formações que a editora promove. Então, no fim, eu dou essa dica aqui. E acho que é isso, né? Vamos encaminhar então aqui para os nossos momentos finais. Já estamos quase estourando o tempo. E quero avisar as nossas convidadas, Gabriele e Andréia. Se prepare, porque para encerrar esse programa, existem 3 perguntinhas que todo mundo que está aqui tem que responder. Todo mundo. São dificílimas, complexas. É aquela veia do ensino tradicional, antigo, de teste, que ainda sobrou um pouquinho na gente. Então se prepara, ó. Olha que difícil. A primeira é se você gostou do programa. A segunda é como que eu sei mais sobre você, como que eu te encontro e como que eu sei mais sobre o seu trabalho. Preciso procurar. Adorei conversar com a Andrea. Quero uma formação. Gabriele, maravilhoso te ouvir. Como eu faço para entrar em contato, buscar uma ajuda, buscar um auxílio, compreender mais sobre o trabalho, sobre as redes de trabalho, onde vocês estão presentes, como que eu faço? Preciso de um norte para minha escola, quero vocês. Como que eu faço? Então, essa é a segunda pergunta. Como que eu te encontro? Se você pode ser encontrado.
E a terceira não é uma pergunta, é um pedacinho seu. Que você compartilhe uma ideia, uma frase, um livro, um filme, um pensamento, uma música, a receita. Eu sempre gosto da receita, porque às vezes acontece. Alguma coisa que te represente e que seja um pedacinho seu para acompanhar os nossos ouvintes ali no coração, na mente dos nossos ouvintes, até o próximo programa. E para dar tempo das nossas convidadas pensarem, Regiane Taveira, por favor, você gostou do programa? Como eu te encontro? E um pedacinho da Rê para ficar junto comigo, que eu já tenho umas 4, 5 Rê aqui em casa montada. Inteira, de pedacinho em pedacinho. Tem 6 anos, tem muita rede. Bora lá, gente, adorei, porque como é importante a gente realmente parar para refletir, não é? Porque no dia a dia a gente fala, preciso melhorar naquilo, preciso isso, preciso aquilo, mas quando você de verdade escuta outras pessoas, pessoas que realmente entendem bem do assunto, como o Keller falou aqui no início do programa, a gente já começa a pensar, peraí, o que eu preciso agora melhorar, né? Eu já fiz todas as minhas anotações aqui, porque eu acho que, né, vou colocar o que a gente sempre destaca aqui, Keller, essa questão do programa ser formação, não é? Eu hoje estou saindo, né, com o momento. Tem coisas que eu fiquei meio desconfortável. Olha que interessante, sinal que deu uma mexidinha, não é? E aí a gente precisa realmente olhar para isso, né, para o que me deixou ali. Eu preciso olhar para isso que me deixou desconfortável e melhorar. Olha só, não é? E melhorar. E eu acho que a intenção é essa e precisamos fazer mais isso, hein, Keller? Eu adorei esse programa, precisamos do 2, parte 2, não é? Eu topo. Olha lá, eu topo, Vamos tá sim, vendo? com certeza. Parte 2, porque realmente foi uma reflexão muito, muito boa, não é? Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, tô lá na escola, onde toda essa mágica precisa acontecer, precisa, não é? Todos os dias a gente tenta fazer ficar um pouquinho melhor todo este clima, e acho que as pessoas, quando a gente. Eu fico mais na escola do que na minha casa, não é? Tem dia que eu entro às 7, saio quase às 19. Então aquilo precisa estar legal. Senão, eu não quero ficar lá, não. Então, primeiro eu penso em como eu quero que aquilo esteja, para que eu fique bem. E se eu vou ficando bem, eu quero ir melhorando a vida, né? Se para mim está bem, eu quero escutar as pessoas para saber o que é o bem, qual é o melhor, qual é o lugar que elas almejam que aquela escola seja, não é? Porque o meu olhar não é o olhar do outro. Então, eu preciso aprender isso também. Pode ser que eu acho que esteja a mil maravilhas e não está. Eu vou deixar de dica aqui para a criançada, gente, porque como, né, a gente precisa trabalhar estas questões com a criança, não é? Eu uso muito, uso todos os anos, eu gosto de usar filmes quando eu trabalho a questão do Grêmio, deles serem uma equipe, os representantes de classe, mas eles são pequenos. Então, isso precisa ser tudo muito lúdico, não é? Eu uso Vida de Inseto. E olha, eu vou falar para vocês, dá muito certo, não é? Eles olham coisas que a gente não vê, eles discutem assuntos que são muito bons, né? Então, fica aí a dica do filme A Vida de Inseto. Ano passado eu indiquei um outro que eu também estava usando, enfim, nem lembro qual era, mas esse ano foi muito bom escolher esse filme para discutir questões de, né, poder, né? Quem é que manda? Até para a gente é bom de vez em quando essa coisa ser, né, lúdica para a gente também entender aí algumas coisas. Fica a dica, Vida de Inseto, passe para a criançada, quem trabalha lá com os pequenos, mas para o adulto também às vezes resolve ali uns trechinhos, tá bom? Obrigada, foi uma delícia. Perfeito, muito obrigado, Rê. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui junto comigo, junto conosco, junto com o nosso ouvinte, conversando, dando dicas, dividindo parte da tua vida, abrindo a tua experiência. Isso é algo, assim, de valor gigantesco. Muito obrigado, viu? Vamos lá. Gabriele Ribeiro, chegou a sua vez. Quero te fazer as 3 perguntinhas tão difíceis. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu te encontro e sei mais sobre o seu trabalho. E terceiro, algo seu para ficar aqui junto conosco. Ai, gente, será que eu vou passar nessa prova?
É difícil, hein? Gente, eu amei participar. Eu, como a Rede falou, quando eu percebo que as coisas são boas é quando me transformam. Eu saio daqui realmente transformada, reflexiva, querendo muito mais do que eu já tenho enquanto bagagem. Eu acho que ainda tem muito pouco, então eu tenho caminhos e muitos caminhos para poder percorrer. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de trazer reflexões. Eu me encontro também no Instagram, o Instagram funciona super bem. Eu me encontro na rede Elite de Ensino, né, nas 54 unidades. Eu me encontro num consultório, então, pelo Instagram a gente consegue ali ter um processo de assessoria, de atendimento. E falar sobre mim, se deixar essa dica, eu sempre penso que eu acredito muito no ser humano, eu acredito no ser humano, na mudança genuína do ser humano, por isso que eu falo tanto de humanidade. Eu gosto de leituras importantes, eu gosto de desenho. Disney é maravilhosa, né? Ela traz para a gente tantos ensinamentos. Eu deixo aqui uma referência muito importante de um livro que eu acho que me transformou nos últimos tempos, que ele chama Conversas Corajosas. Ele é um livro muito bom, uma leitura rápida, tranquila, mas que traz ali um processo muito interessante, né? Já para adolescentes e adultos. Para as crianças, eu também vou deixar uma dica de desenho aqui, que é Irmão Urso. Irmão Urso, ele se desfaz da humanidade dele para olhar a humanidade do outro, ele se coloca a serviço, ele acolhe, ele entende, ele transforma, e ele traz ensinamentos de tanto ancestralidades quanto parentalidades, ele traz a importância dos atores dialogando sobre a mesma ótica para o final sempre dar certo. A gente sabe que nos desenhos e filmes o final sempre é feliz, mas por que não nós também pode ser da forma que se apresenta? Então, fica essa reflexão, que nós consigamos olhar para o outro, se, né, desprendendo das nossas verdades, acolhendo o outro no que ele tem de mais importante, que é a sua humanidade, as suas questões todas. E eu tô aqui, gente, à disposição, seja no próximo momento, seja para quem quiser bater um papo sobre isso e tantos outros assuntos, né, que são tão bons aí para a gente poder conversar. Um prazer estar aqui. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Gabriele. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco, por compartilhar esse tema que ele é tão complexo ainda, porque a gente ainda tem tanta coisa para entender, tanta coisa para divulgar, tanta coisa para implementar, e ter pessoas como você aqui na dianteira é algo que me dá muita esperança nesse futuro que a gente está construindo, viu? Muito Muito obrigado. obrigada, muito obrigada. Vamos lá, André Nasciuti, é você agora. Se prepare. As 3 questões dificílimas. Primeiro, se você gostou do nosso programa, como é que foi para você? Segundo, como que eu te encontro? Como que eu sei mais sobre o seu trabalho? Qual que é a forma de contato? E terceiro, um pedacinho, uma parte sua para ficar aqui no nosso ouvido de podcast e nos acompanhar nos corações e mentes. Manda aí. Tá bom, eu também gostei muito de estar aqui, eu saio também muito abastecida, energizada, eu saio assim, com animada de ver educadores comprometidos, né, e tão competentes, assim, eu ouvi tanta coisa bacana, aprender, então acho que é muito bom quando a gente tem um momento de troca, assim, e de ver pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com mudar o mundo um a um, né, que é o que a gente acaba fazendo. Achei muito bacana a sua frase aí de que você trouxe, que a educação é o voto para o futuro, porque é isso mesmo, a gente precisa se abastecer disso, né, não é para hoje, não é hoje que a gente vai ver aquilo que a gente planta. Então, o educador, ele tem que ser resiliente nesse sentido, né? Porque você está plantando coisas aqui que você não é você que vai colher lá na frente, mas a gente tem que se abastecer do plantar. E aí, eu ouvir aqui todas essas experiências foi muito energizante para mim. Fico muito contente. Eu tô no Instagram também, Andréa Nasciuti. Posso ser encontrada ali. E o que eu posso deixar, eu ia deixar uma dica de um livro também, que é o Disciplina Positiva para Professores, que é um bom começo em tudo isso que a gente tá falando aqui. Eu sei que o nome Disciplina Positiva, às vezes, se a gente não conhece muito bem, a gente não entende muito bem, a tradução também não é muito feliz, né? Às vezes eu mesma tinha um preconceito, mas esse livro ele é assim incrível para a gente pensar tudo isso que a gente está falando aqui de relações com respeito e ao mesmo tempo com limite. Então eu vou deixá-lo e também vou deixar aqui sobre o clima, sobre o que nós estamos falando hoje, né, os instrumentos de avaliação, como implementar um projeto de convivência. A gente tem um material. O grupo de estudos que eu faço parte, que é o GPEM, tem esse material, e a Fundação Carlos Chagas, é fácil, o download é gratuito, tanto dos instrumentos de mensuração do clima, quanto de um manual para a implementação de um programa de convivência na escola. Então, acho que são 2 ferramentas que podem ser bem úteis. Bacana, bacana. André, muito obrigado, viu? Obrigado por essas indicações. Obrigado mesmo. Vamos deixar aqui no post qualquer coisa, gente, dá uma olhadinha
na nossa plataforma, que você tem acesso a dar uma olhadinha na postagem. Obrigado pelo seu Joia. tempo, muito obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar os dados, as referências, obrigado por dar esses parâmetros para a gente, que às vezes é importante. Muito legal lembrar sobre os termos, porque muitas vezes a gente se afasta sobre algumas coisas por causa dos termos delas. Isso é uma questão, um preconceito que às vezes a gente tem. Obrigado por essa sensibilidade e esse cuidado, viu? Agradeço muito. Obrigada. Chegou então a minha vez. Olha, eu gosto de às vezes falar assim, não, hoje eu vou dar uma roubadinha e eu vou indicar algumas coisas. Então hoje eu vou dar uma roubadinha e vou indicar um pouco mais de coisas, tá, gente? Mas é indicação de coração. A primeira foi algo que eu achei muito legal, que foi a discussão sobre a ideia, quando a gente fala sobre o pensamento sistêmico. Gente, qualquer grupo que quer se desenvolver e crescer e aprender é importante, tá? Dá uma olhadinha depois, você tem tanto na filosofia o pensamento sistêmico também, mas acho que para quem está trabalhando com organização, tem aquele livro do Peter Senge ou Peter Senge, acho que é Peter Senge, que chama A Quinta Disciplina, que fala sobre a organização que aprende e tal. Ele propõe 4 disciplinas diferentes e a quinta é o pensamento sistêmico, que é a mais importante de tudo, porque vai amarrar as questões anteriores. Então é bem legal para você entender sobre essa prática no geral. Acho que é muito bacana. A outra é uma indicação que de vez em quando volta aqui na minha fala, porque foi realmente alguém que me abriu um pouco esse olho sobre a importância da gente ter uma visão positiva sobre aquilo que nós vamos construir. Ah, mas eu não sou uma pessoa naturalmente positiva, mas um professor precisa ser um pouquinho, tá, gente? Não dá para você ser um professor se você não tiver um pensamento de futuro, da construção. Porque, sério, dependendo do lugar que você tá, eu tô numa área periférica na região do Suzano. Então, aqui, se você for abraçar, você abraça o niilismo educacional, que eu criei um termo aí hoje, que não é legal, não é bacana e não desenvolve, porque eles já têm as dificuldades do dia a dia. Você tem que estar ali para mostrar que dá para ir além, para mostrar que ele pode muito mais, né? Para mostrar para onde que vai as coisas, o ensino e tal. Então, o que me ajudou muito a entender essa coisa sobre ser positivo para amanhã, ser um sonhador, foi um autor chamado Marcos Piangers, numa formação que teve aqui da Editora do Brasil, aberta para todo mundo, aquelas lives de formação da editora. Eu tive o prazer de entrevistar, de interagir e de fazer a introdução, né, para uma fala dele. E, cara, foi muito bacana, eu gostei muito. Eu saí dali realmente tocado, assim, para esse lado, que eu não podia deixar abraçar essa negatividade que, gente, tava beirando pandemia já, era uma situação, né, que estava colocada. E a última das indicações é lembrar você, meu querido gestor, você tem um PPP, uma carta de valores, dá uma olhada nisso aí, vê se está coerente com tudo isso que a gente falou aqui. E lembrando, não é você e o ChatGPT que faz, não. Quem faz ela é o coletivo, né? Sentar com os professores, falar assim, vamos passar um ano conversando sobre isso. Vamos passar 6 meses falando a esse respeito. E vamos entender quais são os nortes. Porque na hora que você estiver meio perdido, essa carta de valores, esse PPP, é que vai te dar um norte para onde você tem que ver, para onde que você vai destinar verba, qual coisa que você vai buscar, qual o cuidado que você tem com os professores, qual que é a prioridade dos alunos, se tem acionista a escola, às vezes a escola tem acionista, né? Qual que é a colocação, onde que estão os estudantes, qual que é a posição dos acionistas, né? De quem participa, os mantenedores. Então são questões que você tem que ter muito claro. É importante esse PPP para te ajudar a guiar, uma carta de valores também é importante. Então, fica aqui essas minhas 3 indicações, né, para vocês. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Quero agradecer aos convidadas que estão aqui presentes, que, cara, eu achei o programa maravilhoso, é um daqueles que eu vou levar para a vida, vou ficar questionando coisa e eu vou abraçar alguns dos meus gestores, assim, que talvez sem ter uma formação específica, já estavam preocupando porque eles tinham esses nortes universais, porque eles tinham esses nortes que são da humanidade, então acho que é muito importante. Quero lembrá-los também que você pode, deve e acompanhe a Editora do Brasil no @Editora do Brasil _oficial lá no Instagram, porque ali você vai ter acesso a todas as novidades. Tem informações da editora, tem lives, tem os podcasts, tem um monte de coisa bacana que está disponibilizado para vocês, para você ficar ali ó, na crista da onda, na nata do que está sendo discutido pela educação. E também, agora vem comigo aqui, ouvinte, cola aqui comigo, diretor, formador, mande suas histórias, insights, coisas que vocês querem compartilhar, porque nós temos o programa Arco Sala dos Professores, a gente vai falar sobre, manda lá no e-mail arcosalaDosProfessores@gmail.com. Aconteceu alguma coisa? Quer que a gente comenta sobre? Fala, entenda, tem uma lição, tem uma reflexão? Participe. Esse e-mail arcosalaDosProfessores
gmail.com é a tua porta de acesso direto aqui, ó, para trocar ideia com a gente. A gente vai comentar, vai entender, vai falar um pouquinho sobre como que foi a sua proposta, o que que você viveu. Então, eu quero muito ouvir vocês. No mais, muito obrigado por tudo, obrigado Editora do Brasil por disponibilizar esse espaço, obrigado pessoal por estar aqui, obrigado a galera que faz isso tudo acontecer. E eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.